TV Câmara, Campinas. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas para participar da palestra Democracia e Participação Política, ministrada pelo professor doutor Humberto Dantas. O evento é promovido pela Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. Nós convidamos para compor a mesa de abertura o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi. Convidamos também o subsecretário de Assuntos Institucionais e responsável pela Elecamp, senhor Reginaldo Moretti. Representando o CIE, convidamos Yolanda Sobrinho. E agora convidamos o nosso palestrante de hoje, o diretor-presidente da Escola do Parlamento de São Paulo, professor doutor Humberto Dantas. Convidamos os componentes da mesa a tomarem os seus lugares. Eu sou da Escola do Parlamento da capital. Sou presidente lá. Nós convidamos inicialmente para fazer uso da palavra o senhor Reginaldo Moretti, subsecretário de Assuntos Institucionais da Câmara Municipal de Campinas. Bom dia a todos. Legal. Bom, primeiro agradecer a Deus que nos permite estar reunidos aqui nesse momento tão importante para a Elecamp e a Câmara Municipal de Campinas. Cumprimentando os companheiros da mesa, o senhor vereador Rafa Zimbaldi, presidente dessa casa. Cumprimento também a senhora Yolanda, do CIEE, parceiro em nossos eventos. Cumprimento o nosso palestrante, professor Humberto Dantas, quem muito nos brindará com a palestra Democracia e Participação Política, com os tópicos: Introdução à Democracia e Política, Participação dos adolescentes nos movimentos sociais, na política, o impacto do desinteresse da população pelo tema e seus efeitos nas urnas, a autocrítica e crítica construtiva. O tema é de suma importância no momento político que estamos vivenciando em nosso país. Tenho a certeza da importância da palestra Democracia e Participação Política, que muito contribuirá para a reflexão desses jovens. Professor Humberto Dantas, como é conhecido, é cientista social, mestre e doutor em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo, pós-doutorando pela Fundação Getúlio Vargas, onde tem um tema central de sua pesquisa, a educação política, atuando como professor e coordenador de curso universitário de pós-graduação da FIP, USP e na FESP São Paulo. Se eu esqueci alguma coisa, depois me corrija, professor. Professor Dantas, em nome da equipe da Escola do Legislativo de Campinas, agradeço em atender nosso convite. Leve o nosso abraço à Escola do Parlamento de São Paulo, na qual o senhor é diretor-presidente. E antes que me esqueça, o professor Dantas é autor do livro Educação Política, Sugestões de Ação a partir de nossa atuação. O livro está disponibilizado na internet, em meio digital, de forma gratuita. Fica a dica que recomendo a leitura. Vou fazer uma observação, que eu já comentei. Utilizei em trechos em defesa eleitoral, passagem do livro de vossa autoria. Tenham todos uma ótima palestra, momento enriquecedor para a nossa cidadania. Obrigado. Obrigado, Reginaldo. E passamos a palavra agora, representando o CIE, a Yolanda Sobrinho. Bom dia, aprendizes e ao pessoal que está presente aqui nessa palestra. Gostaria de agradecer a presença, gostaria de solicitar a atenção de todos. É um tema muito importante que a Elecamp tem trazido para vocês, para que vocês enriqueçam em conhecimento. Gostaria
de agradecer a parceria que a Elecamp tem tido conosco, os palestrantes que eles têm trazidos, e que eles estão podendo contemplar vocês. Obrigada, bom dia. Obrigado, Yolanda. Passamos, então, a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi. Bom dia a todos. Bom, agradecer aqui Reginaldo, que nos falou, que eu sou subsecretário aqui de Assuntos Institucionais, responsável pela Elecamp. Cumprimentar a Yolanda, sobrinho, que é do CIEE. Yolanda, agradecer a parceria, sempre faço questão de agradecer a importância dessa parceria entre a Elecamp e o Parlamento com o CIEE, que é uma entidade bastante importante para a nossa cidade e que dá oportunidade a todos os jovens da nossa cidade, estagiários, menor aprendiz. Agradecer aqui também a equipe da Elecamp e, de maneira especial, cumprimentar o Humberto, nosso palestrante de hoje. Humberto, agradecer, leve os nossos cumprimentos ao nosso presidente da Câmara, lá, Milton Leite, lá da Câmara de São Paulo. E, gente, eu acho que é um momento importante. Nós sabemos de que falar sobre política hoje, né, momento tão difícil que o nosso país vem atravessando, com tantas denúncias, todas as vezes que nós ligamos a televisão, uma denúncia de corrupção nova, alguém sendo preso, algum partido político sendo processado, desvio de milhões de reais. E isso, com certeza, desanima, não é verdade? É ou não é? Então, mas a única forma que nós temos de mudar tudo isso é através da política, através da democracia, que o nosso professor Dantas fará a palestra hoje. É através da política que nós iremos mudar. E vocês são o futuro. Vocês são o futuro da nossa cidade, vocês são o futuro do nosso estado, vocês são o futuro do nosso país. E através de vocês que essas mudanças irão acontecer. Então, vocês são muito importantes na história do nosso país, para o futuro do nosso país, porque através da democracia, através do voto, através da participação política, que nós vamos conseguir mudar. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer ao professor Dantas, que se dispôs a estar aqui, agradecer à Câmara de São Paulo, professor, pela oportunidade que nos dá de receber o senhor aqui. Boa palestra a todos, que Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Nós registramos também a presença, representando o gabinete do vereador J. Silva, do senhor Rosano Jacinto. Agradecemos também agora a Yolanda, ao Reginaldo e ao presidente Rafa, e convidamos para que se dirijam aqui à plateia, para que tenhamos a nossa palestra de hoje. A nossa palestra terá o tema Democracia e Participação Política. E o nosso palestrante de hoje, nosso Reginaldo já falou um pouquinho do currículo dele, mas vou só salientar mais uma vez, ele é mestre e doutor em Ciências Políticas pela USP, diretor-presidente da Escola do Parlamento de São Paulo, autor do livro Educação Política, Sugestões de Ação a partir da nossa atuação, atua ainda como professor universitário e pesquisador do INSPER, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa, desde 1999 e coordena cursos de pós-graduação na FIP-USP e na FESP São Paulo. Bom dia a todos e tenham uma ótima palestra. Mas eu já te peço. Obrigado. Pessoal, bom dia. Bom dia a todas, a todos. É uma satisfação muito grande poder atender a esse convite aqui da Escola do Parlamento, da Escola do Legislativo de Campinas, Elecamp. Alegria muito grande estar aqui. Os meus colegas, os meus pares de Escola do Parlamento, né? A gente faz parte de um grande movimento de escolas do Parlamento pelo país. E eu fico muito feliz de, como presidente da Escola de São Paulo, poder vir à Escola de Campinas. Eu acho que a gente precisa
conhecer esses roteiros de trocas, de interação, enfim, que a gente possa trabalhar juntos e que a gente possa fazer bastante coisa em parceria. Então, fico efetivamente muito feliz de poder atender esse convite, agradecer muito o pessoal da escola, Nelly, a Dani, enfim, a gente vem trocando ideias já faz um bom tempo, agradecer o Reginaldo, agradecer o presidente, Rafa, e dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Bom, dito isso, eu tenho um desafio muito interessante aqui, eu tenho o desafio de falar sobre algo que as pessoas não querem falar, né? De falar sobre algo que a sociedade tem voltado as costas e demonizado. Por sinal, a sociedade tem demonizado dois aspectos muito relevantes da sociedade e a gente não pode demonizar esses dois aspectos. A sociedade tem feito pouco caso e falado muito mal do setor e do serviço público em geral, e a sociedade tem falado muito mal da política. O serviço público é o que organiza. A política é o que dá a opção de organizar de formas distintas. Portanto, se algo não está bem no setor público, é a política que daria a oportunidade das pessoas de mudarem. As pessoas não querem dialogar com o setor público e as pessoas não querem dialogar com a política. Isso vai nos colocar diante de uma armadilha, né? E a armadilha é muito clara. Você quer mudança ou você quer que as coisas aconteçam de formas diferentes, mas você se afasta dos instrumentos que podem fazer com que as coisas sejam diferentes. A conta não fecha, né? E a gente precisa se envolver. E a gente precisa se envolver das mais diferentes formas. A gente não está dizendo só que os jovens devem se aproximar da política tradicional, e poderiam, e devem, inclusive, tem todo o direito de fazê-lo. Nós temos no Brasil hoje 35 partidos políticos. Os 35 partidos políticos, se não todos, grande parte deles tem, por exemplo, juventudes partidárias que receberiam os jovens, que dialogariam com os jovens e que, em tese, existem para que isso aconteça. Qual partido, Humberto? Não me cabe dizer. Não me cabe apontar para vocês que caminho vocês devem seguir. Isso é uma decisão de cunho pessoal, de cunho de grupos com os quais vocês se envolvam, e vocês são absolutamente livres para se envolverem com os grupos que vocês quiserem, com as causas que vocês entenderem que são as causas das vidas de vocês. Essa é outra coisa fundamental. O quanto nós, né, eu ia dizer o quanto nós jovens, mas acho que eu já não estou podendo falar disso, né? Mas o quanto vocês efetivamente são inspirados a colocarem causas nas vidas de vocês. Causas que transformem o mundo que vocês vivem e causas que façam com que esse universo em que vocês estão presentes hoje se transforme num universo melhor. E isso é muito importante, muito importante. Eu vou pedir para vocês, só a título da gente verificar a nossa responsabilidade no mundo de hoje, eu vou pedir para vocês levantarem a mão para algumas perguntas, mas a partir do instante em que você levantar a mão, você não baixa mais. Então, se você baixar a mão já para a primeira pergunta, você fica com a mão levantada, vão ser só 4. Não vai doer, espero que não dê cãibra, né? Mas corre o risco, mas qualquer coisa a gente faz um exercíciozinho depois. Quantos de vocês utilizaram no último mês algum serviço relacionado à lógica da segurança pública? Quantos precisaram ir à delegacia, ou ligaram 190, ou tiveram qualquer tipo de contato com as políticas de segurança pública que nós temos à nossa disposição enquanto cidadãos? Levanta a mão. Beleza, ótimo. Peço que fiquem com a mão levantada, por gentileza. Esses que levantaram, fiquem com a mão levantada. Legal. Quantos de vocês se utilizaram no último mês de algum serviço público de saúde? Foi a uma UBS, uma unidade básica de saúde, postinho, que a gente costuma chamar, foi a algum pronto-socorro público, algum hospital público, para qualquer demanda ou necessidade que, obviamente, a gente não vai expor aqui, nem vai perguntar o que você foi fazer lá. Beleza, já conseguimos mais algumas adesões. Continuem com a mão levantada. Fiquem com a mão levantada. Quantos de vocês se utilizam pelo menos 5 vezes por semana de transporte público? Normalmente ônibus. Tá. Tem gente que mora perto onde estuda, tem gente que vai a pé, enfim, tem gente que vai de carona, vai de bicicleta, bike tá na moda, pô, que bom, né? Eu digo para vocês que é um negócio muito saudável, muito legal.
Né? Por último, quantos de vocês estudaram ou estudam em escola pública? Beleza, ótimo. Praticamente completamos, certo? Ótimo. Isso, podem abaixar, obrigado, pessoal. Isso significa dizer o seguinte: todos vocês são usuários de políticas públicas. Todos. Todos vocês estão diretamente envolvidos com uma, duas, três ou quatro políticas públicas num universo de 4 perguntas. Correto? Isso representa dizer que vocês são agentes desse instante da sociedade, desse momento da sociedade. E como usuários de políticas públicas, como usuários do serviço público, vocês obviamente têm totais condições de dizer o que está melhor ou o que está pior, o que está bom ou o que está ruim, o que deveria melhorar e o que não pode piorar de jeito nenhum. Concordam comigo? Se vocês concordarem comigo em relação a essa afirmação, então vocês são agentes específicos de uma sociedade que tem posição, opinião, desejos, vontades, direitos. Correto? E como tal, como alvos de políticas públicas, vocês, por exemplo, no CIE, Yolanda, são aprendizes, certo? O que é o jovem aprendiz, se não o resultado de uma política pública de emprego? De inclusão, de trabalho, renda. Então, isso tudo está embaixo de um grande guarda-chuva de uma política pública associada à tentativa de resolver o seguinte dilema, o seguinte problema. Eu sou jovem e não consigo emprego porque nunca tive experiência. E nunca tive experiência porque ninguém nunca me deu emprego. A conta não fecha. Então você senta na frente de um cara que está oferecendo uma vaga de emprego e diz: eu quero trabalhar no seu negócio. E o cara diz assim: me fale sobre a sua experiência. Eu não tenho experiência. Por que você não tem experiência? Porque ninguém nunca me deu uma chance. E por que nunca ninguém te deu uma chance? Porque eu não tenho experiência. E esse é o dilema do jovem. A conta não fecha. Criou-se então uma lei que foi convertida em política pública que disse: as empresas precisam contratar jovens aprendizes para que eles tenham a primeira oportunidade no mercado de trabalho. Isso se deu por meio de política pública. Se deu por meio de uma lei. Se deu por meio de uma lei, se deu por meio de representantes que foram escolhidos por meio do nosso voto. E aí não me cabe dizer aqui quem criou, se é bom, se não é, se foi bem criada, se a política é boa, se funciona ou não se funciona. Quem tem que me dizer isso são vocês. Eu não tenho filho. Eu faço parte, eu sou 50% de um casal que escolheu não ter filho. Eu não preciso me preocupar com a inclusão do meu filho no mercado de trabalho, porque eu não tenho filho. Mas eu preciso me preocupar com a inclusão do jovem no mercado de trabalho por uma razão simples: eu sou professor universitário. E como professor universitário, óbvio que eu tenho que imaginar que os jovens tenham oportunidade de trabalho para eles continuarem tendo interesse em estudar e para eu continuar tendo trabalho. Faz parte do meu negócio. Mas é muito mais impactante na vida de vocês. Porque são vocês que estão entrando no mercado de trabalho. E vocês estão entrando no mercado de trabalho, muitos de vocês, por meio de um programa que foi constituído com base numa regra que foi constituída com base na percepção de que os jovens precisavam ter oportunidade no mercado de trabalho. Portanto, vocês são o alvo de uma política pública. E vocês são o alvo de uma política pública em carne e osso. Vocês estão vivendo isso. Eu poderia falar o mesmo em relação à educação. Eu perguntei quem aqui estuda em escola pública e um monte de gente levantou a mão. E a escola pública é resultado de uma política pública de educação. Muito provavelmente, pela idade de vocês, pelos rostos de vocês que eu estou vendo aqui, muito provavelmente, ensino médio ou passando no ensino médio. Portanto, público-alvo de políticas estaduais de educação. Porque o ensino médio, nesse estado predominantemente, no Brasil praticamente todo, é responsabilidade do Estado. Então, o Estado de São Paulo tem uma responsabilidade com vocês em relação à questão de educação. É bom ou é ruim? Vocês é que têm que me dizer. Eu não estudo. Eu tenho 43 anos, já passei. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu sabia avaliar
o que eu tinha em termos de política pública de educação. Agora, quem tem que avaliar são vocês. Portanto, vocês são um agente deste instante da sociedade em uma série de políticas públicas. Política pública de inclusão dos jovens no mercado de trabalho, políticas públicas de educação, políticas públicas de transporte. Quando eu perguntei de transporte, um monte de gente levantou a mão. Alguns de vocês, políticas públicas de segurança, viveram, vivem, veem, assistem, enxergam. Políticas públicas de saúde e tantas outras que a gente poderia citar aqui. Portanto, vocês são o agora da avaliação das políticas públicas e o voto é uma das possibilidades de vocês dizerem está certo, está bom e deve continuar, está errado e deve mudar, se mudar, para onde deve mudar, como deve mudar, de que maneira deve mudar. Esse poder é de vocês, esse poder é nosso, é uma responsabilidade. Chega de esconder isso das pessoas. Chega de dizer, fulano vai fazer, fulana vai realizar. Não, chega. Chega, a gente tem que compartilhar a responsabilidade é de vocês também. Claro que minha, claro que nossa, de todos nós que estamos aqui, mas a gente precisa conversar sobre isso com o jovem, a gente precisa mudar a forma de enxergar a política não é dos outros, a política é nossa. É nossa responsabilidade. Por mais que a gente já tenha um monte de responsabilidades, e por mais que um monte de gente já esteja buzinando na nossa orelha dizendo precisa arrumar emprego, precisa estudar, precisa terminar não sei o quê, precisa mexer no computador, precisa falar inglês, precisa falar espanhol, precisa não sei o quê, precisa falar não sei o que lá, precisa fazer curso não sei o quê. Tudo isso é verdade. Precisa mesmo. A vida não é fácil. Mas precisa se responsabilizar pela coisa pública, precisa sentir que a coisa pública é nossa. Aí vem o segundo ponto fundamental. É nossa, minha, sozinho, ou é nossa em grupos que mais ou menos pensam, agem, se comportam como a gente? Em grupo é mais fácil agir. Transformar o mundo a partir da sua vontade, da sua ideia, é muito mais difícil do que transformar o mundo a partir da noção de que existem pessoas mais ou menos parecidas com vocês que podem desejar coisas semelhantes e isso se transformar numa luta e numa causa. É isso que a gente tem visto na sociedade ultimamente, crescer de maneira significativa. E esse país é bom disso. O Brasil é bom disso. Então a gente tem visto mais pessoas olhando umas para as outras e dizendo, cara, vamos investir o nosso tempo e o nosso desejo nessa causa aqui. E cada vez mais as gerações mais jovens se transformam em gerações de causas políticas. Causas no plural. E isso é muito importante, isso dialoga muito com o mundo de vocês. No meu tempo, funcionava assim. Ou você era de esquerda, ou você era de direita. Então, ou você tinha uma mente mais relacionada a valores de esquerda, ou você tinha uma mente mais relacionada a valores de direita. E você botava o pé dentro desse universo. E a partir do momento em que você botava o pé dentro desse universo, existia um inimigo, o outro, e existia um desejo, fazer o nosso grupo ganhar. As pesquisas recentes com os jovens mostram que vocês não pensam mais assim. Vocês pensam assim, cara, não tem esse negócio de ele versus a gente em relação a causas de natureza social. Existem coisas do tipo, hoje esse grupo aqui se comporta de uma certa forma em relação a uma determinada causa, amanhã esse grupo se desfaz e forma com outros para outras causas, e as coisas são mais fluidas. E não tem problema nenhum ser assim. Isso não é melhor nem pior do que o que eu fui ou do que eu era. Isso só é diferente. Só que aqui a gente tem dois problemas sérios. O primeiro grande desafio é diferente, mas dialoga com o diferente. Então, vocês são diferentes de mim, só que nós vivemos no mesmo mundo. Então, a gente precisa aprender a dialogar. E a gente tem muita dificuldade de dialogar porque a gente tem se tornado cada vez mais intolerante. E isso não é culpa de vocês, é culpa de todos nós. Todos nós estamos nos tornando pessoas muito difíceis e pessoas muito intolerantes. Esse é um desafio dos mais expressivos e a gente precisa aprender
a lidar com isso. A gente precisa aprender a ouvir o diferente. Outro desafio, cada nova geração, uma cabeça muito diferente das gerações anteriores. Portanto, hoje é muito mais difícil, por exemplo, ser filho do que era há 50, 100 anos atrás. A minha também, mas a geração de vocês, e cada vez mais as novas gerações são muito diferentes dos pais, por exemplo. Do pai, da mãe, da família, enfim. Do que quer que seja em termos de configuração dentro da casa. Porque isso também tem variado bastante. E aí você fica com a sensação de que as pessoas não te entendem. E fica a sensação de que existe dificuldade no diálogo. É isso mesmo, existe. Porque as gerações são muito distintas. Claro que você vai ter que ter paciência. E claro que as pessoas vão ter que ter paciência com você. Isso é óbvio. Mas a grande questão é o quanto a gente está preparado para enxergar o outro nas nossas diferenças, tolerar a existência de valores diferentes dos nossos, sentar numa mesa e dialogar. Aí você vai dizer, putz, mas lá em casa nem tem diálogo. É um problema. As pessoas vão precisar aprender a dialogar. Todos nós. Todos nós. Todos têm que fazer esse exercício de dialogar. Mas aí eu tenho um outro problema. Eu quero que o mundo seja do meu jeito rápido agora. Quanto tempo vocês aguentam, em termos de impaciência, até que aquela mensagem que ficou com o Vzinho azulzinho, o duplo, seja respondida, por exemplo? E você quer que seja do seu jeito. Fulano já viu, por que não responde? É muita pressa. É muita pressa. Pressa minha também. Várias vezes eu entro no WhatsApp e fico, pô, mas já viu, por que não respondeu? Por que não respondeu? Qual que é o problema? Responde logo. Vamos lá, vamos logo, rápido, rápido, responde. Então, o mundo hoje é muito acelerado. E muito do nosso jeito. A gente quer que a coisa seja do nosso jeito. A gente carrega o universo na mão, carrega o universo no bolso. Né? A coisa que a gente mais chora hoje, lamenta hoje, é quando roubam o universo da gente. Né? A violência anda vitimando a gente no que diz respeito ao universo que vai no nosso bolso. É a coisa mais roubada hoje nesse país, talvez no mundo, é celular. É uma coisa muito louca. E a sensação que fica é que arrancaram um pedaço da gente quando leva o celular da gente embora. Ou quando a gente esquece o celular em casa, por exemplo, eu aposto que alguém aqui há de ter esquecido o celular em casa hoje e de ter ficado com a sensação de que, cara, eu sinto que eu saí pelado de casa quando eu não trouxe o celular. É isso, cara. Você fica com a sensação de que, cara, larguei tudo, larguei agenda, larguei compromisso, larguei celular, larguei os vizinhos. E agora, como é que eu faço para ver os vizinhos, para responder, para falar, e para não sei o quê, que fulano quer entrar em contato comigo e tal? Bicho, eu namorei por carta, cara. Namorei com a minha esposa por carta. Trocava 6 cartas por... No máximo iam 6 e vinham 6 por ano. O WhatsApp vem no mínimo 6 por minuto quando você está namorando e está no clima de trocar umas ideias. Então, é completamente diferente. O mundo é completamente distinto. Não teria problema você querer que tudo fosse do seu jeito muito rápido se você restringisse isso ao seu universo particular, ao seu mundo pessoal. Se você reclamar com o seu melhor amigo e dizer, cara, que bodega é essa que você não responde as mensagens? Prometeu, cara. Vai cobrar dos teus amigos do jeito que você quiser cobrar. Vai ficar ou com um semblante meio neurótico, ou, pô, é verdade, vou tentar ser mais rápido nas respostas. É a negociação de vocês. O grande problema é que a gente tem levado isso para o universo público. Você quer que o mundo público seja rápido e do seu jeito. E isso é a antítese da democracia. A democracia é lenta e do nosso jeito. E para ser do nosso jeito, é muito mais lento e muito menos personificado do que aquilo que a gente deseja para a gente. O que o universo das empresas conseguem prometer para a gente em uma série de coisas que a gente consome, é muito mais ilimitado do que a política pode te oferecer. E a gente não quer acreditar nisso. Porque a política tem que ser o resultado coletivo dos nossos desejos, e dá muito trabalho construir isso. E quanto mais distante a gente estiver, maior a sensação de que essas coisas não respondem à coisa do jeito que a gente quer. Então, lançou um celular do meu jeito, que cabe na palma da minha mão,
que eu olho assim, ele já sabe o que eu quero que faça. Cara, tem um mundo de gente trabalhando para que isso seja do seu jeito. Só que você chega numa loja, você tem 10 marcas para escolher, 50 modelos para escolher, e o único empecilho para você não levar exatamente o que você sempre sonhou é o teu bolso. O resto tá valendo, cara. E você vai ter uma coisa muito perto daquilo que você deseja. E isso é muito interessante e muito legal. Então, esse é o primeiro ponto. O mundo público não pode te oferecer isso. No mundo público, por mais poder que você tenha, você pode chegar a ser presidente da república desse país, esse país não será do jeito que você quer. Não vai ser. Vai ter que negociar, vai ter que abrir mão, vai ter que ouvir os outros, vai ter que sentar em mesa. E isso vai dar muito trabalho. Isso vai ser muito no longo prazo. Isso vai ser construído e você vai perder muito do que você desejaria, mesmo acreditando que você tem todo o poder e pode fazer o que você quiser. Não vai ser do seu jeito. Não é assim que funciona na política, principalmente não é assim que funciona na democracia. Agora, a gente precisa acreditar nisso, a gente precisa se envolver, a gente precisa construir as nossas causas, a gente precisa agir coletivamente, e tudo isso está muito distante daquilo que a gente quer, porque a gente quer que seja, de novo, rápido e do nosso jeito. Do meu jeito, do jeito singular e não do jeito plural. Aqui está o grande problema. E aí a gente começa a se afastar da política, se afastar da política, se afastar da política. Para completar, a geração que chegou no poder, essa geração que hoje tem seus 40, 50, 60, 70 anos, essas gerações, são gerações que têm um chip diferente do de vocês, cara. Volta no assunto. É uma geração da ideologia, da guerra, da briga, do conflito, do nós contra eles, e isso não atende mais vocês. As pesquisas com os jovens, feitas hoje, dizendo o que você pensa da política é, cara, dá para sentar numa mesa, dá para dialogar e dá para chegar em alguma coisa. Eu não sei se as pessoas que mandam no país sabem disso e querem isso. As pessoas querem guerra. Eu contra fulano, fulano contra ciclano, contra não sei o quê. Não combina com vocês. Vocês acham tudo isso muito idiota. Vocês acham tudo isso uma grande babaquice, uma grande bobagem. Você fala assim, meu, esses caras ficam se matando, bicho, resolve o nosso problema logo. Para de se matar por conta de bobagem. Quem vai dialogar com vocês? Então, eu queria mostrar um videozinho rápido para vocês, que vai expressar um pouco essa sensação do que é a política para o jovem hoje. É um vídeo de 2014, por aí. Uma coisinha. Meu filho, vem com a gente. Moço. Tem que fazer carinho no Epson aqui. Essa aqui tava, né? Tava. Não tá. Ó, voltou. Vamos assistir esse vídeo aqui, rapidinho, 6 minutinhos, 5 minutinhos. 5, porque vai acabar. Duas décadas haviam se passado desde a última mobilização em massa por uma grande causa. Tanto tempo que até parecia que os jovens não se interessavam mais por política. Mas as manifestações de junho de 2013 vieram para mostrar que não era bem assim. O Sonho Brasileiro da Política é uma pesquisa que foi a campo para entender o que o jovem pensa sobre sua própria atuação política. Com as manifestações, o assunto política passou a fazer parte do dia a dia e ganhou um novo espaço nas notícias da TV, nas redes sociais e nas conversas cotidianas. Não é o jovem que não quer saber da política. É essa política que ainda não sabe conversar com o jovem. – 45% dos jovens se aproximariam da política se o processo fosse mais transparente e confiável. A pesquisa mostra que o jovem se mobiliza a partir de causas. Essas causas, relacionadas ao cotidiano, estão ganhando força
e reúnem grupos que se organizam para discutir, propor e agir por elas. Porém, essas causas não parecem estar na pauta da maioria dos partidos, o que provoca um distanciamento entre o jovem e a forma tradicional de fazer política. E se o sistema não os representa, o jovem engajado acredita que não adianta apenas reclamar. Ele sabe que a transformação vem da ação. Metade dessa juventude engajada escolhe os caminhos de ONGs ou dos projetos sociais para agir. A outra metade está criando seus próprios meios e ferramentas de ação. Eles são os hackers da política. Hackear significa entender um sistema para depois transformar sua lógica por dentro. Esse novo ativista se coloca como protagonista de sua ação, atua por causas sem depender de partido ou governo, se dedica ao processo e não desiste diante das dificuldades, criando assim novas alternativas para a participação. – 64% dos hackers da política afirmam que é possível fazer política sem ser político. Os hackers da política criam um espaço vivo de experimentação, ao qual a pesquisa dá o nome de célula democrática. Um tipo de organismo que é mais horizontal, com decisões coletivas e descentralizadas. O poder de uma célula democrática é renovar a política e seus processos. Diante de obstáculos, essa célula resiste. E quando encontra um ambiente favorável, ela se multiplica, promovendo a transformação de um sistema que está paralisado. O diálogo entre as células democráticas e a política tradicional é o que permite que os jovens se aproximem das tomadas de decisão sem perder sua identidade. Fazer política passa a ser um exercício diário, possível em todas as escolhas e ações cotidianas. Pode estar nas mobilizações em praças, ruas e também nas profissões, novos negócios e ferramentas digitais. O jovem brasileiro acredita que pessoas podem transformar a sociedade quando se organizam em torno de uma causa. E você, já sabe qual é a sua? Pronto. É muito diferente, cara. Se isso aqui é verdade, é tudo muito diferente. Muito diferente do que eu vivi em termos políticos. Né? Eu tô lá na última grande manifestação antes de 2013. Tô lá em 1992. 17 anos, estudante do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, me preparando para o vestibular, terminando a faculdade, terminando a escola, numa vida relativamente confortável, enfim, de um filho de classe média e vivendo feliz da vida. E aí, velho, você vai amanhã para Avenida Paulista? Eu não, velho, vou vir aqui para a escola. Não, cara, a escola suspendeu a aula, vai todo mundo amanhã para Paulista para manifestar contra o presidente da República. Não sei do que vocês estão falando, cara. Eu não me envolvo com política, eu não gosto de política. Então. Velho, vai ter mó mulherada no negócio da Avenida Paulista. Aí você falou uma coisa que me agrada. Vamos fazer bagunça. Vamos para a Avenida Paulista. Com 17 anos. Vamos embora. Minha cabeça era essa. Pensava desse jeito. Não tem pecado nenhum nisso. Era o que eu gostava, era o que eu achava legal, era o que eu achava bacana, era o que eu achava engraçado. Vamos embora. E para os meus objetivos de ida para a Avenida Paulista, que não tinha nada a ver com derrubar o presidente da República, eu particularmente me dei bem. Então eu fui lá e me dei bem na balada. Ótimo, fantástico.
Eu fui contado lá, eu fui contabilizado. Sei lá quantos tinham lá, 500 mil, 600 mil, 700 mil. Aí vai depender da narrativa, né? Uns vão dizer que tinha 300 mil, uns vão dizer que tinha 1 milhão. O que você quiser que tivesse, tinha. Mas tinha muita gente. E foi bem interessante, foi bem legal. Mas eu não entendi o espírito da coisa. Eu fui entender isso depois que eu comecei a estudar política. Por que eu não entendia, cara? Porque eu não fui preparado. Porque ninguém me contou. E não me contou que eu tinha que derrubar o presidente da República. Mas me contou o que efetivamente significava o meu papel enquanto indivíduo dentro de um processo político dentro do meu país. A partir daquilo eu falei, cara, eu preciso começar a me conscientizar, eu preciso começar a entender o que isso tudo significa. Tirei meu título de eleitor, votei naquela eleição de 92, foi uma eleição municipal. Uma eleição pouco observada pelas pessoas, assim como a de 2016, porque é um processo de impeachment óbvio que vai chamar muito mais atenção de um país do que uma eleição municipal, infelizmente. Porque quem resolve muito da nossa vida está aqui dentro. Esses caras que sentam nessas cadeiras aqui, aqueles caras que sentam naquelas cadeiras lá, esses caras impactam muito na nossa vida e a gente precisa entender o que isso representa. E essa porta, essa cadeira aqui, essa ou essa, enfim, sei lá, qualquer uma, não sei se aqui as cadeiras têm nome, então não quero dizer que esse tem que sair, aquele tem que entrar, mas essas cadeiras aqui são as cadeiras mais próximas de vocês, inclusive em termos de participação política formal, se é que vocês acreditam nisso. Mas um cara de 18 anos pode sentar aqui por lei. 18 anos. Então, esse é o primeiro lugar. Esse é o primeiro momento, esse é o primeiro instante. E esse é o lugar mais perto de vocês. Mais perto em termos de possibilidade e mais perto em termos de tomadas de decisões que impactam diretamente a vida de vocês. Isso precisa ser compreendido. Agora, não é o jovem que não quer saber da política. E, para mim, essa é a grande frase desse vídeo. Não é o jovem que não quer saber da política. É essa política que ainda não descobriu como dialogar com os jovens. E não descobriu mesmo. E não sabe mesmo dialogar com vocês. Porque é tudo muito diferente. É tudo muito distinto. Agora, se a política fosse mais clara e mais transparente, isso aqui, 46% dos jovens disseram que entrariam. Opa, pera um pouquinho, entrariam? Entrariam. Aí o que na cabeça de um político velho é entrariam? Assina uma ficha de filiação e vem para dentro do partido político. Não. Mas quase 80% dos jovens disseram, eu não acho que participar da política seja ter partido e me candidatar. Eu acho que participar da política é me envolver com uma causa. E isso é fazer política. E o grande conector hoje, a grande ausência de conexão hoje é entre as causas e a representação formal. Esse espaço está sendo preenchido, muito bem preenchido em alguns casos e nada preenchido em outros casos. Portanto, a grande questão é entender em que medida vocês vão conseguir organizarem-se, né, nestas causas plurais ao extremo e o quanto vocês vão conseguir fazer a conexão destas causas que vocês acreditam com um mundo que efetivamente, aos moldes deste mundo que ainda existe, toma efetivamente as decisões, que é esse mundo que está aqui. Esse mundo é o mundo que toma a decisão. Esse mundo é o mundo que está distante. Em que medida vocês vão conseguir organizar as causas de vocês e conectar essas causas nesse mundo de tomada de decisões a ponto de fazer com que essas decisões se transformem em realidade para vocês. Então, esse é o primeiro grande desafio. Agora, vamos lá. O que vocês pensam sobre política? Para que a gente efetivamente consiga fazer com que haja essa conexão. E aí, eu arrumei um negócio aqui para vocês, que é o seguinte. Eu tenho uma atividade... Bom, enfim, eu me acho... Eu queria ser jovem, né? Eu não achei legal deixar de ser jovem. Senão foi legal, né? Porque jovem no Brasil era de... Em boa parte dos países do mundo era de 15 a 24. Aí a sociedade foi rolando, foi acontecendo, as pessoas vivem mais tempo, as pessoas demoram mais para sair de casa... Ou seja, a programação mental das pessoas estão fazendo com que elas sejam jovens por mais tempo. Que elas tenham características de jovens por mais tempo na sociedade. E aí mudaram essa percepção do que é ser jovem em termos etários no país, de 15 a 24 agora é de 15 a 29. E essa transição aconteceu mais ou menos quando eu tinha uns 27, assim, 28. Então eu fiquei super feliz de ganhar fôlego de jovem. Pô, eu não era mais, agora eu sou.
Agora que eu estou com 43, estão tentando levar esse treco para 35. Estão tentando dizer, cara, o chip está indo para 35. Aí dancei. Só fiquei mais perto, mas não entrei. Mas também seria muita cara de pau da minha parte dizer que com 43 eu sou jovem, né? Eu sou alvo de política pública de juventude. Então eu sou um jovem da terceira idade. Boa, Reginaldo. Aí é um jovem de espírito, talvez. Mas isso aqui, ó, esse livrinho, que está aberto na internet, para quem quiser ver, tal, não sei o quê, esse livrinho aqui é o resultado de um conjunto de atividades de educação política que a gente tem feito nas periferias de São Paulo, faz aí aproximadamente 10 anos. Faz 10 anos que a gente aplica isso. Aqui está muito mais detalhado, a gente consegue aplicar menos, né, em termos, por conta do tempo que a gente tem, menos coisas, mas isso aqui a gente leva para as periferias de São Paulo e colhe nas periferias de São Paulo o que os jovens pensam em termos de política. Para completar até um pouco esse vídeo, e a gente tem conseguido dialogar muito bem com esse pessoal do vídeo. Então, a gente tem feito isso ao longo dos últimos anos. Percebam, em 2009 a gente formou 527 jovens, e a gente deu uma subidinha aqui em 2011, depois perdeu um pouco, depois aumentou o número de cursos que a gente foi dando, então, aqui eram 10 cursos, aqui eram 20, 30. Então, ano passado, a gente conseguiu dialogar, eu sei que é pouco, mas ao mesmo tempo é relevante, com 1.643 jovens em escolas públicas da região metropolitana de São Paulo. E aí, cara, a gente começou a descobrir, ou a desvendar, ou a perceber um pouco o que esses jovens pensam sobre política. E algumas coisas têm nos chamado a atenção de maneira muito interessante. Primeiro, só caracterizando com quem que a gente conversa. 80% estão no ensino médio. Então, desde 2013 até aqui, 2013 foi quando a gente começou a aplicar esses questionários. A gente está conversando com os caras do ensino médio, a gente está conversando, na maioria das vezes, em mais de 50% dos casos, com meninas, mais mulheres do que homens, isso é importante dizer. A mulher estuda mais que o homem nesse país, a mulher tem ficado mais tempo na escola que o homem, a mulher tem mais anos de estudo do que o homem nesse país. E existe nesse país uma relação clara entre escolaridade e renda. Portanto, quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. O grande questionamento das mulheres hoje nesse país é: por que eu estudo mais e ganho menos? Por que o mercado de trabalho ainda é tão machista? Por que a mulher entra, mas o homem é mais promovido? Por que a mulher entra, mas o homem é mais chefe? E, cara, isso vai virar e não vai demorar para virar. Não vai demorar para virar. E vai pegar muito homem de surpresa. Na verdade, só vai pegar de surpresa quem não está ligado no movimento, né? E não está ligado no movimento de um avanço expressivo do universo feminino nesse mundo está no século XVII, né? Mas paciência, tem gente que se instalou lá e de lá não consegue sair. Mas isso vai mudar. Isso vai mudar na política, por exemplo. É difícil, é complicado. Os partidos políticos são organizações extremamente machistas, extremamente controladas por homens, mas isso também tende a mudar. Seja por força da regra, seja por força da cultura e dos hábitos. Mas isso também tem tendência a ser alterado. Então a gente está vivendo, e é muito legal viver isso, por mais que dê medo, por mais que você possa dizer, putz, eu não sei para onde esse mundo vai, etc., o mundo está passando por um instante de transformação gigantesco. Então a gente não está num instante de tranquilidade, a gente está num instante de mudança e de transformação. E as conquistas de espaços tradicionalmente masculinizados no mundo por parte das mulheres faz parte desse grande universo de transformação. Portanto, a mulher está em processo de mudança do seu papel na sociedade ainda mais aguda. A mulher é o grande agente transformador do século XX. O que mais mudou no século XX em matéria de sociedade foi o papel da mulher, e essa mudança não parou, essa mudança continua acontecendo. Eu vou dar um exemplo para vocês concreto. Eu fiz umas pesquisas quando eu estava fazendo meu mestrado,
que não tinha nada a ver com questão de mulher, etc, etc, mas acabou caindo nisso. Eu encontrei lá na Escola de Direito da USP, no Largo São Francisco, o discurso do professor homenageado lá do Paraninfo, da turma que teve a primeira mulher formada em Direito no Brasil, que foi no começo do século XX. E no começo do século XX, esse discurso dizia, parabenizava, blá, 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 a turma, etc, 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 e tinha um trecho do discurso que dizia mais ou menos assim: vocês têm entre vocês uma mulher, a primeira, que este gesto de ousadia não sirva de exemplo para outras. Começo do século XX. A cabeça era essa. Claro que não de todo mundo, tá, mas a cabeça era essa. Um cara dizia isso numa cerimônia e não era vaiado. Dizia, disse. Está escrito, está registrado, ele disse, ele leu. Eu não sei dizer quem é essa pessoa, é algum professor, lá de trás, do começo do século XX, 1900 qualquer coisinha, que falou isso. Que este exemplo não, que este gesto de ousadia não sirva de exemplo para outras. Quando você termina o século XX, começa o século XXI e olha para o total de matrículas dividido por gênero no Brasil, total de matrículas no ensino superior, nas faculdades, tem mais mulher nas faculdades que homem, em proporção maior do que existem mulheres na sociedade. A sociedade brasileira tem aí, arredondando, 52% de mulheres, 48% de homens. Tem mais do que isso em termos de mulheres dentro das faculdades. Portanto, o gesto de ousadia, entre aspas, serviu de exemplo e as mulheres ocuparam um espaço gigantesco no ensino superior. Isso é importante de ser observado. Agora, 52% de mulheres na sociedade de hoje, 40% das filiações partidárias, existem 15 milhões de brasileiros filiados a partidos políticos, dá mais ou menos 10% do eleitorado, 40% são mulheres e 60% são homens. Então já tem uma pequena distorção aqui. 52% na sociedade, 40% nos partidos políticos. Por lei, 30% das candidatas em eleições proporcionais. Eleições proporcionais são aquelas que escolhem os vereadores e os deputados. E isso é por força da lei. Então eu tenho 52% de mulheres, 40% de filiadas, 30% de candidatas e cerca de 10% de eleitas. É um abismo. Né? Por que isso acontece? Por que cai de 52 para 40, de 40 para 30 e de 30 para 10? E a sociedade resolveu discutir isso. A gente tem discutido isso largamente. A gente tem visto publicação, tem visto debate, tem visto discurso, tem visto muita mulher brava com isso, dizendo que vai mudar, que vai ser candidata, que vai se oferecer para o eleitorado, etc, etc, etc. E essas coisas acontecem. Isso precisa acontecer. Então, esse é um dos fenômenos interessantes. Eu estava dizendo para vocês que, então, a mulher está mais presente que o homem no ensino médio. Aqui, a gente tem a percepção da idade, média de idade, então, desses jovens que a gente está conversando, algo em torno de 16 a 20 anos aqui, mas a 18 anos aqui. E, especificamente, jovens de 16 a 18 anos, que a gente tem conseguido conversar, varia de 58% a 29%. Aqui tinha uma molecadinha que a gente errou. A gente pediu para uma escola colocar a gente em contato com o ensino médio, eles erraram e botaram a gente em contato com o ensino fundamental. Foi um caos. Porque tem hora para discutir as coisas, né? E a gente vai com a cabeça para discutir com uma galera que tem 16, falando, cara, a responsabilidade está com você e tal, e cai numa galera de 12. Aí ficou meio estranho para nós, assim. Mas rolou, mas não foi com a mesma emoção. Bom, o que esses caras pensam? Olha que interessante isso aqui. Olhem só para esse gráfico da direita. Na verdade, ele repete o da esquerda com outra modelagem, com outra configuração. Gosta de política. Quando entra no curso, quando você entra, você bota o pé lá no nosso curso na periferia, lá nas escolas públicas, a gente solta um questionário e pergunta se você gosta de política. Na verdade, a pergunta é, em relação à política, não gosto e não preciso dela, não gosto, mas sei que ela é importante para a minha vida, gosto de política. Cara, você não precisa dizer que gosta, você não precisa mentir. Então, eu estou partindo da ideia que isso aqui é espontâneo. Totalmente espontâneo. Gosto. Aqui dá
16%, 15%, por aqui, aqui vem para 20%. Aí você vai dizer, tá vendo? É baixo. Os jovens não gostam de política. Cara, pera um pouquinho, não vamos ser tão pessimista assim. Vamos ser otimista. Se 20% dos jovens gostarem de política, cara, eu estou falando de 2 jovens a cada 10. É muita gente, cara. É muito importante. Outro dia eu entrevistei um cara lá na TV Câmara, a Câmara Municipal de São Paulo tem uma TV, a Escola do Parlamento tem um programa de TV dentro da grade da TV Câmara e eu apresento o programa da Escola do Parlamento. São entrevistas. A gente leva lá a galera e faz umas entrevistas. Olha só. Outro dia a gente levou um cara fazer uma entrevista de um movimento super importante, de uma causa super relevante, tal. O programa chama Causando em São Paulo, tem que levar a cara que está causando. Ele levou um cara que está causando, e o cara falou, pô, eu fiz uma pesquisa que mostrou que só 10% dos paulistanos vieram à Câmara Municipal nos últimos 2 anos. Isso é um absurdo, não sei o que. Eu falei, pera um pouco. Cara, vamos fazer uma conta. São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Você fez uma pesquisa que diz que 10% desses caras passaram por aqui. Você está querendo me dizer que 1.200.000 pessoas passaram por este espaço aqui lá na capital? Por essa casa aqui, essa casa é uma casa municipal, ela tem lá o seu semelhante no município de São Paulo. Você está me dizendo que 1.200.000 pessoas passaram por aqui? Primeiro, duvido que tenham passado. Mas tudo bem, eu não posso ficar também duvidando que as pessoas responderam que passaram. Então passaram. E você está achando ruim? 1 milhão e tantas mil pessoas. Vocês já imaginaram qual a população de Campinas? 2 milhões? 1,5 milhão Campinas tem. Você já imaginou, Reginaldo, se 150.000 pessoas passassem por aqui num ano? Cara, é muito relevante isso, é muito significativo, é muito importante. Numa casa de tomada de decisões, 150.000 pessoas ocuparam esse espaço que vocês estão ocupando aqui ao longo do ano. Você não pode jogar isso fora. Você não pode desprezar isso. Até porque quem fala que passou, não há de ter passado uma vez só, pode ter passado 2, 3, 4. Cara, vocês já imaginaram pessoas diferentes, 150.000 pessoas diferentes passando aqui por ano? E algumas delas repetindo? Vai ter gente ficando de fora. É óbvio que vai ter gente fora. Isso é importante, isso não é para jogar fora. Então, se eu digo para vocês que desses jovens com os quais a gente está dialogando, 20% disseram em algum momento, eu gosto de política, isso para mim é um dos maiores ganhos possíveis, por mais que, obviamente, meu sonho é que isso aqui tivesse aqui. Nem no 90%, no 100%, está faltando uma risquinha aqui em cima, né? No 100%. Claro que meu sonho é esse. Mas eu não posso impor para as pessoas o que me agrada. A educação política, conversar sobre política com os jovens, etc., é a minha causa de vida. Eu estava dizendo para vocês, eu não consegui deixar de ser jovem, meu sonho é ser jovem sempre. Então eu resolvi aderir à geração de vocês e dizer, eu tenho uma causa na minha vida. A minha causa é essa, eu estou vivendo a minha causa. Outro dia uma pessoa chegou na Câmara Municipal, desses dinossauros truculentos aí e tal, chegou para mim e falou assim, você não podia ter trazido esta pessoa para dar uma palestra aqui? Você não tem medo de perder o seu emprego? Eu falei, nossa, o diálogo vai começar assim? Eu trouxe uma pessoa para dar uma palestra aqui, você já bota meu emprego na mesa? Putz, então, bicho, não tenho nenhum medo de perder meu emprego. Vai fazer falta, vai doer, vai apertar o orçamento em casa, mas eu tenho medo de viver num mundo em que as pessoas são tão truculentas como você. Isso eu tenho medo, mas, cara, esse medo passa rapidinho. Entenda uma coisa, meu querido, eu não trabalho numa casa, eu trabalho numa causa. A minha causa é essa. Se eu vou fazer isso dentro da Câmara Municipal de São Paulo, se eu estou fazendo isso dentro da Câmara Municipal de Campinas, se daqui eu vou sair, hoje à noite eu vou para Belém do Pará para falar sobre participação política lá em Belém do Pará, vou chegar lá meia-noite, tanto amanhã cedo, eu já tenho uma reunião e uma palestra sobre a importância dos jovens se apropriarem da política, essa é a minha causa. A sua casa é a tua casa, cara. Bota a letra U nesse e-mail aí quando vier falar comigo. O cara ficou bravo. Isso aqui eu não estou dizendo isso, só estou pedindo para você tomar cuidado. Eu não preciso tomar cuidado, cara. Eu não sou irresponsável, eu não sou moleque. Eu estou nisso há 15 anos, eu não sou bobo. Então precisa dialogar, precisa ter causa, precisa fazer acontecer e precisa ouvir. Está com medo de palestrante? Está com medo de palavra? Está com medo de cérebro? Da onde? Relaxa, bicho. E se pensar diferente, fala.
Olha, penso diferente. Dialogou. Dialogou, fez política mudou o mundo. E é assim que a gente tem feito, é assim que a gente precisa fazer. Então, eu não posso querer que todo mundo tenha o mesmo gosto que eu tenho pela política, mas isso aqui para mim é muita coisa. Aí faz o curso, sobe um pouquinho. O curso impacta pouco, mas deixa a gente feliz. O voto é um direito ou uma obrigação? Todo mundo fala, se o voto não fosse obrigatório, eu não votaria. Mas olha o que o jovem pensa sobre o voto. Quase 80% está dizendo que é um direito. Daí para o cara ir votar, eu sei que são outros 500. Mas não vem jogar na conta de vocês, geração de jovens, que o jovem não está nem aí, o jovem não sabe o que é, o jovem está desinteressado. Cara, onde é que eu colhi esses 80%? Aí você vai dizer, com pessoas interessadas. Não são pessoas interessadas, só 20% gostam. Eu acho muito. Mas quando eu comparo esse 20 com aquele 80, o cara que diz que não gosta está reconhecendo o voto como um direito. Portanto, a geração de vocês ainda reconhece o voto como um direito e a gente não pode perder isso. Porque isso é muito importante para a nossa sociedade. Não percam essa sensação aqui. Que bom que ela é crescente, né? Em 2017 está maior que 2016 e maior que 2015. Não percam isso. Esse é um instrumento de transformação dos mais significativos. Vai tirar título ou tirou título com menos de 18 anos, cerca de 50%. A média do Brasil é de 25 a 30. Talvez eu esteja falando com um público que queira fazer média com questionário, pode ser verdade. Mas eu nem preciso botar o nome, eu não preciso aparecer, eu não preciso dizer quem eu sou. Quem não quer tirar o título? Quem não quer votar? Quem não quer participar? Alguém quer. Olha só. Esse aqui mata um monte de gente que acha que sabe muito do que o jovem pensa sobre política. Geração desinformada, geração que não quer nada com nada, geração que não é capaz de ler alguma coisa, de ouvir alguma coisa, discutir alguma coisa. Espera um pouquinho. A pergunta aqui é, indique nas opções abaixo, e as opções são essas que estão aí, as formas que você se utiliza para obter informação regularmente sobre política. Como a geração que não quer nada? Primeiro que é uma geração que está mudando. Olha o que acontece com a televisão. Em poucos anos, hein? De 2011 a 2017. Em 6 anos, olha o que a TV está perdendo. Sair de 90 e pouco para menos de 80, não é à toa que tem gente de emissora grande aí apavorada. Não é à toa que tem emissora de televisão nesse país apavorada. Olha, só entre vocês, só entre jovens de 16 e 18 anos, olha o derretimento da televisão. Olha o que acontece com as redes sociais. Dá uma perdidinha aqui, mas olha o que acontece com as redes sociais. Aqui está o pico entre 15 e 16 das ocupações das escolas públicas. Aí um monte de gente é pega de surpresa, né? Hã? Jovem ocupou a escola? Onde? Como? Por quê? Cambada de baderneiro, vão destruir tudo. Aí sai da escola, a escola está intacta. Detalhe, por vezes a escola ficou melhor do que estava. Os moleques se organizaram lá dentro e limparam, e arrumaram, e fizeram, e aconteceram. E por que isso acontece? Cara, porque ninguém entende o que passa na cabeça dos jovens. E aí pega de surpresa. Aí vem um governo e diz o seguinte, eu não dialogo com esses jovens, isso é um movimento político. Tudo é movimento político, qualquer movimento é político. Qualquer organização de pessoas pode ser interpretada politicamente. Um governador é um movimento político. Uma eleição é um movimento político, uma Câmara é um movimento político, uma causa é um movimento político. E enquanto os políticos velhos não entenderem que uma causa é um movimento político, não tem diálogo com vocês. E vocês botaram, uma parte de vocês botou uma causa na vida e ocupou a escola para reclamar que estava havendo alguma coisa errada na política pública de educação. Imediatamente depois que aconteceu isso, predominantemente ali entre o fim de 2015 e começo de 2016, eu fui chamado pelo CONSED, pelo Conselho de Secretários de Educação do Brasil, Estaduais de Educação do Brasil. Fui lá conversar com os 27 secretários ou representantes de secretário para responder a seguinte pergunta: o que aconteceu com esses caras?
Essa molecada tá louca. Não, não tá louca. Ela só pensa diferente da gente. E o que esses caras pensam? Aí você leva essas pesquisas e começa a explorar. Fala assim, cara, esses caras pensam diferente. Aí tinham estados em que tinha havido ocupação e tinha estado que não tinha havido ocupação. É impressionante. Pessoal, política não deixa espaço vazio. Não tem espaço vazio na política. Portanto, se vocês ocuparam escola, é porque vocês sentiram um vazio e uma ausência de diálogo e vocês falaram, cara, não estão prestando atenção na gente. Vluft ocupou espaço. Se os governos estaduais foram pegos de surpresa, é porque eles deixaram espaço. É porque faltou dialogar. E aí não dialogou, alguém foi lá e ocupou espaço. Porque a mente velha está no comando, e aí eu não preciso dialogar com vocês, vocês têm que me obedecer. Foi assim que eu fui educado. Professor dá ordem, aluno obedece. Diretor de escola dá ordem, aluno obedece. Só que vocês não obedecem. Vocês são diferentes. Vocês querem sentar na mesa e combinar. Não custa nada, cara. Só muda o jeito. O resultado, em tese, será muito parecido. A gente vai sentar e combinar, ao invés de eu ordenar e você respeitar. Precisa de um pouquinho mais de tempo. E precisa ter cabeça aberta. Então não adianta sentar pancada na mesa e dizer, sai da minha sala! Na minha época não era assim. Moleque nunca entrava na sala de um diretor de escola. Então, mas agora entra. E agora você tem que convidar para sentar. E agora você tem que conversar. E agora você tem que combinar. E agora você tem que acertar. E agora você tem que pensar. Está preparado? Vai dar certo. Não está preparado? Vai ocupar. Vai dar besteira. Ah, mas eu não penso assim. Mas é claro, não é um movimento homogêneo. Não é todo mundo que pensa assim. Mas se 20%, 30%, 40% pensarem, vai ter movimento. Vai ter jogo. E é isso que os políticos precisam entender. Os políticos velhos. Que vocês pensam de uma forma nova. E isso veio para se estabelecer e vai precisar aprender a dialogar. Por que cada vez mais a gente se sente distante da política? Porque a fórmula que se consagrou de fazer política nesse país era os partidos políticos arrecadam muito dinheiro, e a gente sabe a consequência disso, corrupção. Eu pego esse caminhão de dinheiro, faço uma propaganda bem bonita na televisão, te encanto, você vota em mim. Acabou isso. Não tem mais dinheiro. E se alguém começar a despontar com campanha muito cara, vai pegar mal e a justiça vai em cima, porque não é para ter esse dinheiro todo. Então vai dar besteira, então vai ter que segurar a onda. E o tempo da campanha encurtou. Pouco dinheiro, pouco tempo. Aumenta a nossa responsabilidade, porque não tem mais ninguém para encantar a gente. Mas ao mesmo tempo pode melhorar a condição. Pode melhorar e pode piorar. Pode piorar porque você vai se afastar. Ah, então eu vou me abster, então eu não vou votar em ninguém, então eu vou votar branco, vou votar nulo. Aí começa aquela bobagem. Vou votar 9-9 para anular a eleição. Isso não existe. Não existe isso. Isso é uma besteira. Isso é uma idiotice. Voto branco e voto nulo é descartado. Voto válido é o que vale e voto válido é o que elege. Portanto, pode anular, pode votar branco, é um direito do cidadão, mas os deputados serão eleitos, os governadores serão eleitos, o presidente será eleito e etc, etc, etc. Os senadores serão eleitos. Pode, de novo, você tem direito de fazer isso, mas pode ter certeza, você vai ser representado pela mesma quantidade de políticos que sempre será eleita nesse país, e que sempre foi. Não tem fuga. Não tem para onde fugir. Então, cara, sai do controle, ou começa a sair do controle da televisão a informação que chega para vocês, as redes sociais crescem, os sites, em linhas gerais, crescem, e hoje o celular que você carrega no bolso tem um peso muito parecido com o da televisão. Olha a distância que existe aqui, ó. Olha a distância que existe aqui. E aí, obviamente, tem que tomar cuidado. Assim como antigamente você tinha que tomar cuidado de saber, mas o que esses caras querem mesmo que eu saiba e por que eles não querem que eu saiba aquilo? Agora a pergunta é, cara, dessa quantidade de informação que me chega, o que é verdade e o que não é? A gente vai discutir fake news aqui. E isso é importante. Olha a escola aqui, como explodiu em 2015. Ó, eu começo a discutir política na escola, não existe vácuo.
O jovem quer discutir política. Eu vou mostrar isso para vocês em números. Rádio cai, revista cai. Olha a revista como despenca. Cada dia mais sensacionalismo, né? Cada dia mais irresponsável. Cada dia mais declarando guerrinha de um lado contra o outro. Para vocês isso não faz sentido nenhum. Vocês abandonam. O mesmo se dá com o rádio. Estes dois canais de comunicação resolveram investir violentamente na guerra política. Isso não dialoga com vocês param de ouvir, param de ler. Aqui não está descrito o jovem parou de ler ou parou de ouvir, não tem nada a ver. Isso aqui é que começou a falar qualquer bobagem e tentar empurrar essas besteiras para vocês. E vocês abandonaram. Vocês pararam de comprar. Despencou. Beleza? Conversa. Porra, o cara não conversava nada de política em 2011. Olha a conversa aqui em cima. Cara, se 40% de vocês conversarem sobre política, isso é uma revolução, cara. E as pessoas não estão querendo olhar para isso. Não é a política, não é o jovem que não quer saber da política, é essa política que não sabe conversar com o jovem. Só que o jovem conversa entre eles e começa a tomar atitudes que fogem do controle daqueles que acham que mandam. Partidos políticos. Aqui é índice de não simpatia aos partidos. Não simpatizo com os partidos políticos. Percebam que tem uma quedinha aqui, ó, ou vai e vem aqui. 83% não simpatiza e 76%. 85% 74%. Aqui é ano eleitoral. Ó. No ano eleitoral, o jovem começa a olhar, tá bom, vai esse aí. E por que aqui não aconteceu? Porque aqui a campanha foi mais barata e porque aqui a campanha foi menorzinha. E porque em 2016 as pessoas estavam olhando para o impeachment e não estavam olhando para a eleição. E porque há um desgaste. E aí a tragédia está montada. Os jovens odeiam os partidos políticos. Acham os partidos políticos uma tragédia. Sexta-feira eu fui dar aula na juventude de um partido político. Fui convidado para dar aula na juventude nacional de um partido político. Fui lá dar uma palestra para os caras. Mostrei esse dado. Aí um cara levanta a mão e fala, então, professor, então a gente precisa fazer mais curso para ensinar esses caras. Não, querido. Não. Eu não posso chegar aqui e dizer, oi, pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o presidente da juventude do partido tal e vim ensinar vocês como é legal fazer parte do partido. Vocês vão rir e falar, esse cara é louco. É tudo que eu não quero, é um partido político na minha vida. Se vocês querem se apresentar para os jovens, eu dizendo para eles, como partido político, vocês vão ter que sentar, vão ter uma dificuldade enorme em receber esses caras, porque esses caras não vão querer participar. Mas se alguns quiserem, eles vão ter que dizer, fala. O que está errado nesse mundo? O que você enxerga de política? O que você quer de melhor para você? O partido político não está em instante de falar. O partido político está em instante de ouvir. Pô, mas eu cheguei até aqui, foi duro pra caramba, tive que ouvir um monte de coisa. Então, mas os jovens agora não querem entrar para ouvir. Eles querem entrar para falar. E você vai ter que aprender a ouvir. E aprender a ouvir, cara, é dificílimo. Ainda mais naquele ambiente ali, totalmente refratário e totalmente distante dos partidos políticos. Na sua escola, tem grêmio escolar? Baixo, hein? Você já participou? Não, na verdade não é se tem, você já participou. Você participa do grêmio escolar na sua escola? Menos de 10%. Aí outro dia o pessoal do Mato Grosso do Sul chamou e falou, vem dar uma palestra aqui para os diretores e para os coordenadores pedagógicos de todas as escolas de ensino médio do Estado, que no Mato Grosso do Sul são 365 escolas, para você falar para eles sobre a importância do Grêmio. Eu falei, eu não posso falar para eles sobre a importância do Grêmio. Por que você não pode falar? Porque do jeito que está configurado o Grêmio para mim não é importante. Então não posso falar, não posso mentir para o jovem. Ó, entra nesse treco aí que eu não entraria, mas vai lá, se enfia nesse treco. Eu preciso falar para vocês qual a importância do Grêmio, para vocês mudarem a forma de pensar Grêmio. Por que Grêmio precisa ser montar chapa, disputar eleição, criar conflito dentro da escola? Por que precisa ser isso? E aí a gente começou a fazer uns testes diferentes em alguns lugares. E o teste diferente é, o Grêmio não é mais um órgão de disputa pelo poder. Mesmo porque nem acreditar nesse poder vocês acreditam. O Grêmio tem que ser um órgão colegiado de gente que está interessada efetivamente em fazer alguma coisa. Trabalhar em harmonia, em conjunto e pensar coisas
conjuntamente, sem o conflito, sem o ganhamos, vocês perderam e vocês estão fora. Não tem que ter nós contra eles. Tem que ter nós e a escola. E isso começou a dar muito mais certo do que a gente podia imaginar. Assim. Existem alguns lugares que as coisas começaram a funcionar. Assim. Tipo, eu entro na sala de aula e digo, quem aqui é o representante de sala? E aí sempre tem a boa alma, né? 2, 3 caras, não, nós somos representantes. Tá bom, então tem uma reunião tal dia, se vocês puderem comparecer e tal. E isso virou o Grêmio em algumas escolas. Um órgão colegiado, amplo, horizontal, que tem esse papel de pensar a escola e de levar essa reflexão para dentro da sala e de trazer essa reflexão para a próxima reunião. Faz muito mais sentido, não tem disputa, não tem concorrência, não tem exclusão. Ganhar é excluir, cara. Quem ganha exclui quem perde. Não precisa excluir, dá para trazer todo mundo junto. Ah, o fulano perguntou se podia participar da reunião. Traz aí, pô, bota o cara aí. Mas a geração antiga não acredita nisso. Acha que tem que ter o conflito, acha que tem que ter a vitória, acha que tem que ter não sei o quê. Não faz sentido. Movimento de rua. Porra, se é verdade que 20% participaram, para mim é fantástico. Manifestação na web. Assinar, abaixo assinado, virtual, essas coisas. Menos que rua. Ué, mas a geração de vocês não é a geração acomodada que fica no sofá apertando o botão? Não é só isso. A geração de vocês é uma geração que tem a sorte, a oportunidade, o destino de ter botão para apertar. A minha não teve. Então quem chama vocês de acomodado porque aperta botão, na verdade tem inveja. Porque vocês tiveram isso aqui num momento legal e a gente não teve. Eu não tive. Por sinal, acho que se eu tivesse, eu tinha feito bobagem, mas que eu era meio xarope, então. Não que eu não seja, né? Para que serve essa casa? Ah, para fazer leis. Pô, legal, mas aí cerca de 70% dos jovens estão dizendo. Legal, essa casa faz leis. Para fiscalizar a prefeitura. Podia ser melhor, mas está sabendo. Para fazer favor para cidadão? Você vem aqui atrás de favor? Ah, tem muita gente que vem aqui atrás de favor. Basta ficar na porta aí, você não tem dúvida. Eu não estou em Marte, eu estou numa Câmara Municipal no Brasil. Um monte de gente que vem aqui vem para procurar um vereador para pedir alguma coisa. Não é para pedir. Não é para pedir, Humberto, porque você não sofre o que eu sofro, porque você não está no limite, porque você não está na merda, etc. Eu sei que é difícil. Qual que é a resposta? Se o vereador arranjar, começa a pior relação possível. Se ele instruir, olha, você vai arrumar isso em tal lugar, tem que ir ao Poder Executivo, tem que abrir um pedido, tem que não sei o quê. Se ele disser, mas pode deixar que eu furo a fila para você, a cultura política brasileira é essa e é a pior possível. Isso é muito ruim, muito ruim. Esta casa é uma casa que legisla e fiscaliza. Ponto. E ela pode fortalecer a democracia, e ela pode fazer uma série de outras coisas, mas definitivamente favor ela não faz. Nem festa, né? Mas tem gente que acha que é salão de festas. Para fechar, para a gente terminar essa nossa conversa. Isso aqui, pessoal, é um índice de concordância. O cara recebe um questionário e ele diz o quanto ele concorda com uma série de frases que a gente mostra. Quanto mais perto de 0, mais discorda, quanto mais perto de 100, mais concorda. A educação política deve estar presente nas escolas. Grau de concordância de vocês com essa frase, quase 90%. E aqui eu estou falando antes dos cursos, antes de aplicar, antes de falar de política para os caras. Os caras já estão dizendo, tem que ter política na escola. Eu tenho que discutir política, eu tenho que conhecer política, eu tenho que entender política. Espera um pouquinho, eu pego esses caras aqui, que dizem que gostam de política, esses poucos aqui, mas eu pego esses caras aqui que dizem que o voto é um direito, junto com esses caras que estão se informando cada vez mais, e me associo a esses caras que dizem que a educação política tem que estar na escola, vocês estão a fim de entender e de conhecer o que é esse treco chamado política, e que tem impacto direto na vida de vocês, como a gente viu lá no começo. Educação, saúde, emprego, segurança.
transporte. A conta fechou, cara. Portanto, até que eu estou batalhando numa causa bonitinha. A imprensa informa bem a sociedade. Olha o descrédito, ó a queda do grau de concordância. E é baixo. Então, vocês querem política, vocês acreditam no voto, mas vocês não curtem os partidos políticos e vocês estão começando a desconfiar da imprensa. Acham que a corrupção é o maior problema do país, acham em partes, não acham que todos os políticos são corruptos. A sentença, todos os políticos no Brasil são corruptos, é 50% de concordância. Portanto, tem gente que acredita ainda em alguns indivíduos. E a educação pública forma cidadãos. Então, a escola pública está falhando aqui, ó, na concepção de vocês. O jovem quer isso, e parte disso a escola pública não entrega. E a política de educação, a política pública de educação impacta vocês no cotidiano, no dia a dia de vocês, e vocês acreditam no poder de transformação do voto. Tá fácil, pessoal. Tá fácil resolver esse problema. O voto transforma a realidade, olha o grau de concordância com isso. E movimentos de rua são movimentos legítimos. Vocês não fazem parte de uma geração violenta. Depredar o patrimônio público é um gesto de manifestação. Depredar o patrimônio privado é um gesto de manifestação. Esse grau de concordância é baixo, é o mais baixo de todo o questionário. Apesar de que você não precisa de milhões para destruir alguma coisa, se 2, 3 resolverem fazer, eles vão fazer. É ruim, mas o grau de concordância é baixo. Portanto, não é pela violência, mas pode ser pelo voto, pode ser pelas movimentações de rua. Isso é muito importante. Pelas diversas formas de nós fazermos política. Bom, aqui é uma coisa de alto louvor nosso. E aí, eu termino por aqui com a seguinte questão. E aí, vamos abrir um espaço para a gente debater, pensar junto, opinarem, enfim, também, que eu não posso ficar aqui a manhã inteira falando na orelha de vocês, que seria um desrespeito da minha cabeça. Continuem acreditando em parte expressiva daquilo que vocês acreditam para mudar o mundo que vocês vivem. E acreditem, é pela política que a gente transforma. Não tem esse discursinho fácil ao estilo, não, acaba com a política, não precisa da política. A gestão resolve, a força armada resolve. Não resolve, cara. Quanto mais a gente assumir que a responsabilidade é nossa e o poder é nosso, maior a probabilidade da gente acertar. Seus pais viajaram. E você, de maneira talvez pouco responsável, à luz daquilo que seus pais esperam de você, resolveu dar uma mega balada em casa. É do jogo. Tá errado, vai receber bronca, blá, 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 etc, etc, mas é do jogo. Deu a balada. Alguém sempre exagera. Às vezes exagera no lugar certo, se é que é certo exagerar, às vezes exagera no lugar errado. Eu vou tirar o lugar errado do jogo. Eu não vou dizer daquele cara que se enrolou no tapete, passou mal no sofá. É melhor esquecer dessa história. Mas vamos combinar que lá para as 4 horas da manhã, quando todo mundo foi embora, você entrou no banheiro e descobriu que as coisas ali não funcionaram do jeito que você esperava. E a tranqueira do banheiro está imunda. De tudo que vocês possam imaginar. Que às vezes é o que acontece, infelizmente. Qual a atitude? Boa, limpar o banheiro, né? Vai ter que encarar baldinho, luva, nojo, vassourinha e água. Bora, velho. E sabãozinho. Bora, vamos limpar. Até porque já já os caras chegam e tem que dizer que foi tudo bem e que foi uma noite muito tranquila. Essa é a política que a gente imagina que exista. Está suja. E a gente está dizendo que está suja. E a casa é nossa. E a gente permitiu que a sujeira acontecesse. 2 alternativas. Fecha a porta, vira as costas e espera por um milagre. Cata o balde, entra e arruma. A gente precisa arrumar. E cabe a gente arrumar.
nós, todos juntos, com ideias diferentes, com conflitos de ideias, com formas diferentes de pensar, mas acreditando principalmente que é possível encontrar uma solução. A responsabilidade está posta, esse ano tem eleição, a urna eletrônica tem um vício de caráter, como eu costumo brincar, de maneira pesada, mas acho que a urna eletrônica tem um desvio de caráter. Quando você termina de votar o seu último voto, a última apertada naquele botão verde que você dá, aparece a palavra fim, e aí, com todo respeito a um português menos elegante, fim o cacete, é começo, é contrato, você está contratando um servidor público para trabalhar para você, esses caras que estão aqui são contratados por meio do seu voto, o serviço público tem 4 modos de contratar servidor público: concurso público, indicação, cargo terceirizado e urna. Urna é contrato. Agora pense em tudo que vocês precisaram fazer, ou pense em tudo que vocês estão fazendo para conseguir chegar no emprego, e toda a fiscalização que vocês vão ter no trabalho de vocês, e tudo que o patrão de vocês vai ficar no pé de vocês dizendo: faz isso direito, vamos melhorar isso aqui, deixa eu te ensinar isso, deixa eu te ensinar aquilo, e quantas horas vocês estão passando para se formar, para entrar no mercado de trabalho, e me diz se teria que ser diferente com o político. Ou vocês acham que o patrão que vai contratar vocês vai dizer: fica aí 4 anos, faz aí o que você quiser fazer, do jeito que você quiser, ou pelo menos do jeito que a regra está dizendo que você pode interpretá-la, sem que ninguém te fiscalize e diga: opa, isso aqui não, hein, velho, pode voltar. Vocês nunca vão encontrar um trabalho desse. Nunca, a não ser que vocês sejam candidatos. E até lá, eu sinceramente espero que a gente já tenha mudado a forma de se relacionar com a política. Portanto, votar é contratar. Consequentemente, não existe fim, existe começo. Começo de uma relação de reciprocidade, de responsabilidade e de construção conjunta da realidade. Pode parecer utopia, pode parecer discursinho fácil, mas quando a gente mudar essa pecinha na cabeça dos cidadãos, quando a gente fizer os cidadãos acreditarem que isso aqui é de responsabilidade dele, a gente começa a transformar esse país. Fora disso, é esperar milagre e esperar que novas regras mudem. Não, não é regra e não é milagre. É atitude de gente que efetivamente quer dizer: eu faço parte disso e eu sou responsável por isso e eu transformo isso. Beleza, pessoal? Obrigado. Valeu. Temos um microfone que vai girar por aí, é isso? E aí, pessoal? Temos uns minutinhos? Temos 10 minutos? Vou ser breve nas minhas respostas, porque eu sou meio prolixo. Quem gostaria? Vale ponto, né? Não se intimidem. Não tem erro. Ó. Que bacana. A vida continua. Som. Alô? Tá saindo daqui esse negócio? Legal essa caixa, hein? Coisa fina, hein? Ali. Oi. Oi. Oi, Humberto, tudo bom? Tudo, e você? Você falou, eu sou Rafaela, eu sou servidora aqui da casa, você falou sobre o quanto que esses espaços formais de representação, que eles não estão em sintonia com o que a juventude pensa. Então, assim, ao longo da sua trajetória, eu queria que você falasse um pouquinho sobre projetos, iniciativas interessantes que você tenha observado nesses espaços formais de representação, seja câmaras municipais, assembleias legislativas, para ouvir essa juventude, saber o que essa juventude tem a dizer e para abrir canais de participação efetivo para a juventude ter voz. Que iniciativas você poderia contar para a gente que você tem achado interessantes nesse sentido? Muito legal, Rafaela, muito legal. Bom, alguns princípios e algumas questões elementares. Vamos lá. Algumas questões elementares. Eu acho que as escolas do parlamento são bons movimentos. São movimentos importantes. São movimentos capazes de se conectar aos jovens, mas ainda não é comum que o jovem, espontaneamente, por livre vontade, etc., venha à casa.
É pouco provável que o jovem acesse o portal da Câmara, entre no portal da Escola do Parlamento, entre na agenda da Escola do Parlamento, veja lá um negócio e diga, puxa, que legal, eu quero ver essa palestra, e se sinta à vontade e pense e imagine que pode fazer parte disso. Porque esse é um grande problema. Posso ir? Posso mesmo fazer? Como funciona? Determinadas fases das nossas vidas são fases em que a gente deseja muitas coisas, mas por vezes fica sem saber, sem graça, meio tímido, sem saber se pode ir, se não pode, tal, não sei o quê. Aí, óbvio que a gente se agrupa, em grupo é mais fácil e tal. Mas, o movimento de escolas do parlamento é um movimento muito legal, mas a gente precisa estabelecer um modo de convencer as pessoas de que coisas interessantes são levadas e coisas interessantes podem tranquilamente ser acessadas. Ninguém que trabalha numa escola do parlamento vai achar estranho um jovem de 16 anos aparecer num curso ou numa palestra que estava lá aberta e ele se inscreveu. Mas ele pode achar que é estranho. Então eu preciso primeiro fazer com que seja natural ocupar esse espaço. E isso demanda um trabalho muito consistente junto às escolas, muito forte junto a diretores de escolas, a professores, para dizer, cara, a gente faz isso e isso aqui não faria sentido se não fossem vocês. Então, naturalizar isso é muito significativo e é um desafio dos mais expressivos e há uma necessidade muito forte de comunicação e atuação na ponta. Eu preciso ir às escolas, preciso visitar as escolas. Hoje, por exemplo, lá em São Paulo, eu tenho um servidor que visita escolas e delegacias regionais de ensino para apresentar a escola, para, entre aspas, vender a escola. Dizer, cara, isso aqui é para os seus professores, isso aqui é para os seus alunos, isso aqui é para vir gente, e está surtindo efeito. E a outra forma que a gente arrumou foi, a gente criou um programa só para professores. Então existe um programa anual só para colocar professor dentro da Câmara Municipal e para dizer para os professores, cara, tragam seus alunos, venha com seus alunos. Outra coisa que é importante, identificar na cidade as causas. A gente precisa ir atrás das causas que estão acontecendo aqui. Que causas estão mobilizando essa cidade? E seria muito legal se a gente conseguisse criar como se fosse uma espécie de um comitê de causas dentro da Câmara Municipal, para começar a perguntar para esses caras que estão causando, o que a gente poderia fazer juntos, em termos de debate, de construção de ideias, e etc, etc, etc. Em São Paulo, para nós, isso ficou muito fácil, porque existe um grande coletivo em São Paulo chamado Virada Política, que tem se espalhado pelo Brasil e que chegou até a gente e disse, eu quero fazer a virada política aqui dentro da Câmara. Oi? Não, mas a gente sabe que é difícil. Não, velho, eu não tô... O meu oi não é de vocês estão louco. O meu oi é, porra, genial. O que vocês precisam? Precisamos de espaço. Precisamos de espaço, temos uma agenda. E a gente queria validar com vocês essa agenda e fazer isso aqui. Aconteceu ano passado, em novembro do ano passado, a gente deu um azar desgraçado, porque eu não sei o que aconteceu, que no raio do fim de semana da virada, no sábado, fez um frio violento, em novembro, mas tudo bem, não teve problema. Mas os caras agendaram 34 eventos para dentro da Câmara Municipal no mesmo sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde, e a Câmara Municipal de São Paulo do lado tem uma praça e terminou com um show livre na praça, porque eles arrumaram lá uns músicos muito legais e fizeram um show. 34 palestras ao mesmo tempo, assim. Uma agenda de 34 palestras. 600 e poucas pessoas foram à Câmara Municipal. É muito bacana isso para nós. Você vai dizer, 600 em 12 milhões não é nada. De novo, se 12 milhões resolverem, não cabe. Então esquece. Mas 600, predominantemente jovens, de causas e coletivos diferentes dentro da sociedade, passaram pela Câmara Municipal no mesmo dia para assistir uma palestra, para participar de um debate, para participar de alguma coisa. Então, a gente começou a trazer. Não precisa ter medo. Porque a gente fala, não traz gente aqui, não traz não sei o quê, vai quebrar, vai não sei o quê. Não quebra, não zoa, e só precisa temer se você estiver escondendo alguma coisa. Não faz sentido esconder nada. E esse é o terceiro ponto. O poder público tem que zelar pelo princípio da transparência. Quanto mais eu mostrar, maior a probabilidade de eu trazer. E as pessoas precisam acreditar nisso. O legislativo precisa ser acreditado pelas pessoas.
As pessoas precisam acreditar no que acontece aqui. Esse espaço que vocês estão ocupando aí não existe à toa. Esse espaço que vocês estão ocupando aí é o espaço do povo, é o espaço da sociedade. Todo dia, todo instante, todo minuto que isso aqui tiver ocupado, isso aí devia estar do jeito que está hoje. Tem lá em cima também. Isso aqui deveria ser sempre assim. Quanto mais a sociedade acompanha, maior a probabilidade do resultado ser parecido com o que ela quer. Por vezes isso acontece, tenho certeza que acontece em sessões aqui que isso aqui lota, e tenho certeza que quem senta aqui no dia que isso aqui lota tem interesse naquilo que está sendo discutido. E esse é o jogo. Isso aqui é uma casa de interesses. Precisa também parar de... Tem muita gente que diz assim, né? Câmara Municipal, as pessoas que vão lá têm interesses. Porra, é óbvio que as pessoas que vêm aqui têm interesses. Vamos desmistificar discurso bobo. Todo mundo que senta aqui, quando aqui está sendo tomada uma decisão, tem interesses nas decisões que estão sendo tomadas aqui. Pode ser interesses contrários, podem ser interesses favoráveis. Essa agenda de coisas que são definidas aqui, quando conhecida pela sociedade, e quando a sociedade vem para cá de maneira organizada, isso aqui passa a cumprir o seu verdadeiro papel de casa de representação de interesses no plural. Não é à toa que o sistema eleitoral que elege esses caras que estão aqui chama-se sistema proporcional. E pelo sistema proporcional, se nós, operadores da urna eletrônica, operássemos a urna eletrônica do jeito correto, do jeito consciente, a proporcionalidade aqui representada seria condizente com a forma como a sociedade pensa. Então, se X% dos eleitores de Campinas pensam a respeito de alguma coisa de responsabilidade do município, W%, que representam ou que significam 2 cadeiras, em tese, esses 2 caras que estão sentados aqui deveriam defender de forma organizada esse percentual. Desafio, organizar de fato e de maneira concreta que vire voto, isso é super importante, e ver se efetivamente esses 2 caras que estão representando aquilo que nós gostaríamos que eles representassem, representam. E só tem um jeito de fazer esse cara que senta aqui representar efetivamente o que ele disse que ia representar. Ocupar. No melhor dos sentidos. Sentar aí, ocupar espaço, entrar em contato, ficar junto, ficar perto. E eu tenho certeza que esse cara quer isso. Dá medo. Mas esse cara tem que querer isso. Porque quem trouxe esse cara para cá foi o voto de vocês. Acabou essa história de 4 em 4 anos alguém bate na porta da sua casa e diz eu prometo tal. Isso aí está acabando, cara. Vocês não vão mais tolerar isso. O modo de fazer política tem que mudar. E muda a partir de vocês. Não muda a partir desse. Muda a partir desses. Então tem que ser transparente. Tem que comunicar. Tem que trazer para perto. Tem que educar. Educar no sentido de dizer para que serve isso aqui. Como isso funciona. E são essas as iniciativas que a gente tem visto que tem funcionado. Atividades para a sociedade, trazer a comunidade para dentro, educar as pessoas sobre o papel disso aqui, envolver as pessoas nas decisões disso aqui. Isso é o fundamento básico de uma casa legislativa e é isso que a gente tem visto acontecer. E eu prometi que ia ser rápido nas minhas respostas e não fui tão rápido assim, Rafael. Desculpa. Aqui. Rola? Tinha mais alguém na fila? Bom dia, primeiramente. Bom dia. Você falou em vários aspectos durante essa palestra, você mostrou e provou, basicamente, que o jovem ele se interessa por política e ele por mais que não pareça, ele está ligado nisso, e ele quer resolver isso de alguma forma. E, ao mesmo tempo, você mostrou que o jovem, basicamente, sua maioria, acha, mesmo se interessando, acha que todos os partidos são uma merda, desculpa a palavra, e que isso aqui está errado. E, logo após, você diz que o jeito para resolver isso é votando, se interessando ou educando a gente sobre isso aqui. Assim, vendo tudo isso num aspecto mais amplo, não seria justamente o contrário disso? Se o jovem que a gente quer o futuro para a gente,
e a gente vê que isso aqui está ruim, se a gente já está interessado, se a gente já está atrás disso, se a gente vê que isso aqui é ruim, não está na hora de isso aqui acabar? De isso aqui deixar de ser o que isso aqui é? Não está na hora de, em vez de mudar a gente para a gente poder aprender a interagir com isso aqui, não está na hora de derrubar isso aqui de uma vez, que isso aqui não está mais dando certo? Não seria esse o propósito? Já virou uma corrupção imensa, já virou um erro imenso? Não está na hora disso aqui chegar ao fim, literalmente, como diz ali na urna eletrônica? Já era isso aqui, sabe? Legal. Como é que é seu nome, cara? João. João. Muito legal, João. Algumas questões que a gente tem que alinhar. Primeiro, não dá para destruir o banheiro. Não dá para catar uma picareta e sair batendo. Vomitaram o banheiro inteiro. Tá, não tem erro, cara. Desce a marreta, quebra, cai o banheiro. Acabou. Não. Por que não? Não daria? Daria. A bem da verdade, daria. Mas aí eu tenho dois problemas. Tem gente que pensa diferente. E aí a gente começou lá na conversa dizendo, a gente precisa aprender a conviver, a viver no mundo com quem pensa diferente. E quando a gente convive com quem pensa diferente, não vai ser, então olha só, não vai ser do nosso jeito, mas a garantia, cara, é que também não vai ser do jeito do outro. Então o cara não pode invadir meu espaço desse jeito e eu não posso invadir o espaço dele desse jeito. O que a gente faz? A gente combina de se encontrar no meio. Esse se encontrar no meio, muito provavelmente, João, e aí assim, poderia ser desse jeito que você está falando, mas muito provavelmente a gente mantém a instituição, mas vocês vão ter que entrar aqui dentro. Seja para sentar em onde vocês estão, e esse é o jeito hoje que vocês menos achariam ruim, porque se candidatar e sentar aqui está longe do sonho de vocês, está passando longe, e é por isso que essa geração criou essa ideia tão forte de se envolver com causas. E aí dentro da causa que você se envolveu, seja ela qual for, vai ter gente que vai dizer, putz, deixa que eu faça essa intermediação. E vai ter gente dizendo, cara, eu não quero passar nem perto desse lugar. Por mim, eu acabava com esse negócio. A segunda questão é, qual a alternativa para isso? Isso aqui, em tese e em termos políticos, é mais importante que o prefeito e que a prefeitura. Por uma razão simples, em tese, isso aqui é mais plural em termos democráticos. Mas quando você olha para essa pluralidade, você não se encontra. Quantos vereadores tem aqui? Então, quando você olha para esses 33, você fala, cara, nenhum dos 33 dialogam comigo. E aí o que eu faço? Então eu vou ter que me organizar e vou ter que começar a encontrar quem pensa como eu para conseguir colocar 33 avos aqui, que é muito pouco. 2, 3, 6, 9 e começa a crescer. Se a causa efetivamente for capaz de mobilizar. E aí eu volto na história. Essa é a casa em que, em tese, a tolerância deveria existir, em que as diferenças deveriam conviver, em que os diferentes precisam sentar para negociar e resolver. Como é que negocia? E aí, essa sua colocação, em termos de sentimento de valor, é a pior possível, não a sua fala, mas a sua constatação, que é caso perdido porque a corrupção já tomou conta. Então eu vou ter que apertar o pescoço desse cara. Cara, a gente mobiliza o mundo, te elege e você é um corrupto, ou se transforma num corrupto, ou com poder na mão a gente percebe que você não é aquilo que a gente tinha combinado que você era. E é por isso que eu condeno a palavra fim na urna eletrônica. Porque não é simplesmente dizer, agora que eu contratei ela, eu estou sossegado porque ela vai resolver para mim e eu posso voltar para as minhas coisas. Infelizmente, não. Senão vai ser uma decepção atrás da outra. Então, é absolutamente perceptível essa sensação de, cara, um pouquinho, tem uma contradição aqui, ou tem um dilema aqui. Eu preciso entender, eu acredito no poder do voto, mas eu não gosto dos partidos, isso aqui é o fim do mundo, essa política não dialoga comigo. É um choque, cara. É um choque de paradigmas, de ideias que se contrapõem. Não à toa, as gerações mais jovens são contra os partidos políticos e dizem, abole os partidos políticos e deixa as pessoas se candidatarem independentemente. E isso, pro jovem, pega muito bem. Porque aí você não precisaria se sujar entrando para um partido político, que é o que as pessoas dizem
que os partidos políticos são, grandes arenas de sujeira, né? Banheiro de rodoviária, como a gente costumava dizer na minha época, né? Hoje em dia, espero que as rodoviárias sejam um pouco mais bem cuidadas. Mas eu volto com a história do banheiro. Está escrito na lei, os partidos políticos detêm o monopólio das candidaturas em eleições. Aí você fala, porra, bicho, aí zoou, né? E aí a gente vai dizer, cara, você tem duas chances, ou você vira de costas, e aí você só tem uma chance, votar em branco, votar nulo, ou se abster. Ou você fala, tá bom, então é nisso, baldinho, toalha e tal, entra dentro do partido, revoluciona o partido por dentro. E esse é muito mais difícil do que aqui. É muito mais difícil transformar um partido do que transformar uma casa dessa. Só que o problema é que todo mundo que entra aqui entra por um partido. Tá vendo como é trabalhoso? É trabalhoso. Reginaldo, você me desculpa, bicho, mas eu vou falar. É foda. Difícil é outra coisa. Difícil a gente encara tal. É foda, velho. Foda. E chega uma hora que desanima, e chega uma hora que parece circular, como você mesmo disse. Fica uma hora que você diz, cara, você quer que eu faça uma coisa que está errada, que não é certo, que não sei o quê, que não vai dar certo? A sensação é rigorosamente essa. Eu concordo plenamente com o que você falou em termos de sensação. Mas a gente precisa mudar o chip, cara. E a gente precisa encarar. Precisa ir para cima. Ir para cima no bom sentido. Não é destruir, não é quebrar tal. É ocupar espaço. E é foda, velho. É foda. E a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que se policiar, porque nós também somos passíveis de nos corrompermos. Nós somos seres humanos. A gente precisa conhecer a regra e a gente precisa apostar nos nossos valores. Entrar é uma prova de valores. Isso é fundamental. E tem que entrar. Aonde eu não sei. Óbvio que eu não vim aqui para dizer em qual, aonde, como, mas tem que entrar. E em grupo a gente se fortalece. É foda, velho. É foda. Eu tô ligado e concordo muito, mas a gente precisa encarar, cara. Precisa ir para cima. Beleza? Formou, pessoal? Então formou. Valeu. Mas faz parte, né, Humberto? Bom, gente, é o seguinte, eu estava fazendo uma reflexão, eu vivenciei tudo isso, professor Humberto, sou um pouquinho mais jovem para cima, né? E daí passou na minha cabeça agora esse momento de tudo que eu fiz nos movimentos sociais. Começa lá, Direta Já, Fora Colo e a última que teve aqui. Eu sempre fui atuante quanto a isso aí, que o meu pensamento é melhorar o país. E nessa linha aí, acho que está o movimento limpeza. Não que eu estou dizendo que todas as peças do banheiro sejam ruins, mas se depender de mim, um esfregão, água sanitária, cloro, ácido que tiver que fazer, eu vou ajudar a fazer essa limpeza. Não vou me abster, não, tá bom? Então, essa é a minha reflexão que eu faço. A gente não está aqui para direcionar ninguém, mas é muito importante a gente ter essa conscientização de cidadania. Finalizando, eu vou solicitar a nossa parceira do CIE, a Yolanda, para a entrega da carta de agradecimento ao professor Humberto Dantas. Quem ganha a carta, já diria o Silvio Santos, não é? Ganha a carta, ganha tudo, né? Então, eu dou por encerrado o tema de hoje. Obrigado a todos, viu? TV Câmara Campinas.